Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Escrita Criativa. Meu nome é Thiago Novaes, sou escritor, professor de criação literária e hoje a gente vai falar sobre a leitura e a escrita, a leitura em sua interpenetração com a escrita. Bom, pessoal, o tema da nossa pergunta, né? O tema do nosso encontro de hoje. Temas literários e a leitura do mundo. Tem uma provocação aí, né? Porque muitas vezes quando a gente, numa festa, num evento, em qualquer lugar, a gente pergunta, estou escrevendo um livro, estou pensando em escrever um livro, eu estou começando a escrever um livro, eu gosto de escrever histórias, ou comecei uma das primeiras perguntas que surgem, e eu não sei se vocês se identificam, é sobre o quê? Né? Legal, não sabia que você era escritora, sobre o que é, não é? E é uma pergunta que nos, assim, pelo menos a mim particularmente, e a pessoas que eu conheço, sempre nos deixa um pouco perturbados, assim, um pouco na sua insuficiência. É uma pergunta insuficiente, mais alto grau, porque muitas vezes que a gente está escrevendo, a gente não sabe sobre o que é o que a gente está escrevendo, né? Talvez a pergunta do sobre o quê revele uma espécie de abismo entre forma e conteúdo, porque muitas vezes a gente está escrevendo e a gente está escrevendo histórias, a gente está contando uma cena, uma narrativa, a gente está falando de alguém, a gente está compartilhando uma experiência que não necessariamente é nossa, mas é alguma coisa que a ficção foi desdobrando, né? E que se tornou nossa, só que de outra forma. Mas a partir do momento em que essa cena se apresenta, a pergunta, o tema meio que desaparece. Eu não sei se vocês me entendem. Quando a gente vê um bom filme, né? Quando a gente lê um bom livro, quando a gente vê um bom filme, né? Outro dia eu estava pesquisando, ontem a gente deu uma passeada, tinha uma livraria aqui perto de casa, e eu cruzei com um livro que foi publicado acho que há mais de 10 anos, que fez muito sucesso aqui em Barcelona, chamado A Catedral do Mar, que é um livro, é uma história que se passa num contexto medieval, sei lá, um contexto medieval, e a história é tudo que gira em torno da construção dessa catedral. É a catedral que está no bairro Gótico hoje em dia. Nesse caso, é isso, você sabe, tem um mote, tem um eixo, é muito fácil de falar, é a Catedral do Mar, né? E as histórias giram em torno disso. Mas, em geral, quando você fala, quando você narra, vamos dizer que você resolva contar uma história que se passa num divã de análise, né? E existe esse paciente, que é um escritor também, e ele está enfrentando uma espécie de bloqueio criativo. E na sessão de análise, ele começa a relacionar esse bloqueio criativo com a história do pai. Ou seja, eu estou aqui contando uma história, mas a partir do momento em que alguém chega para a gente e diz sobre o que é, legal, sobre o que é, isso produz, muitas vezes, um certo congelamento, né? Vamos usar um exemplo, um filme que foi originado, né, derivado de um livro da Helena Ferrante, que é A Filha Perdida. A Filha Perdida tem a série, que é a tetralogia, e tem uns livros, que são os livros, são as histórias isoladas, né, que a Helena Ferrante escreveu. E é engraçado, porque são muito parecidos, né? As histórias, sim, tem sempre como a gente falou na semana passada, tem sempre um professor, um intelectual meio sedutorzão, tem sempre uma divisão entre o mundo selvagem napolitano, né? Ou seja, uma espécie de conhecimento bruto da vida versus um conhecimento erudito, e essa personagem que está, vamos dizer, na berlinda entre os dois mundos, entre o mundo da rua e o mundo da academia, né? E ao mesmo tempo esses dois mundos são muito discrepantes e ambos são muito sedutores. Então você tem essa personagem crescendo e mesmo na Filha Perdida existe essa história. E é curioso porque o Domenico Starnone, acho que é Domenico Starnone, se eu não me engano, que é supostamente marido da Helena Ferrante, digo supostamente porque Helena Ferrante é um pseudônimo, né? Então não é o nome, não é esse o dela, era a suposta uma das tradutoras, enfim, é todo um bololô. Para quem lê Helena Ferrante sabe do que eu estou falando, e sabe mais do que eu estou falando, porque eu não tenho detalhes sobre esse mundo da Helena Ferrante.
O que eu sei é que o Starnone também escreve de uma forma muito novelesca as obras dele. Não sei quem leu, não sei quem teve a chance de ler. Laços, tal. São livros muito gostosos e tem muito desse recurso folhetinesco de algo que acontece assim, de um susto no final de um capítulo. E aí você fala, será que eu continuo lendo? Tá bom, vou ler mais um pouco, né? E ambos escrevem muito, muito bem, né? Os dois estão... O Starnone está publicado pela Todavia e a Helena Ferrante, pelo menos até a última vez que eu vi, era pela Biblioteca Azul. E bom, A Filha Perdida, que é esse livro derivado, que é esse filme derivado do livro, não vamos revelar spoiler, não se preocupem. Não, Thiago, não conta. Não se preocupem. Bom, você tem, como eu disse, as fixações da autora. Eu acho que toda artista tem as suas fixações. Quais são as fixações de vocês? Né? Se você ainda não escreveu um romance, se você não se debruçou na escrita cotidiana, na escrita diária ou numa escrita regular, talvez você não saiba. Né? Talvez os nossos amigos saibam mais das nossas fixações do que a gente. Né? E isso vai aparecendo. A gente não consegue muito se esconder quando escreve livros, né? A verdade, ela acaba sendo estampada na nossa cara, assim. Os nossos cacoetes, as nossas fixações, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente não gosta, os nossos pontos fracos também, né? Que todos carregamos, pontos fortes e pontos fracos a desenvolver, ou não, ou a deixar para trás, mas tudo fica, de alguma forma, um pouco exposto quando a gente escreve, porque você está convivendo com o teu discurso o tempo todo. Por isso tem muita gente que tem medo, que recua, que, sabe, começa a escrever, olha para essa esfinge, né, para esse espelho e recua. Né? Começa a escrever, a esfinge faz a pergunta, recua. E assim por diante. Né? Ou seja, todo autor, toda autora tem suas fixações, né? Ou seja, histórias, anedotas. Então, por exemplo, você vai no Chekhov, nas peças de Chekhov, praticamente todas as peças se passam, né, giram em torno de uma classe social, uma classe rural, né, decadente, né, de aristocratas que estão perdendo um espaço para grandes capitalistas que vão comprando grandes lotes de terra, grandes terrenos e tal. E ele vai falando de um fim de uma era. William Faulkner, que é um grande escritor também, ele vai falando, assim, grande parte das obras que ele escreve também retratam um Estados Unidos pós-abolição da escravatura, né? E muitas vezes conflitos entre uma classe que não foi escravizada, né, uma classe pobre, e a classe que foi escravizada. Né? Ou seja, é um conflito muitas vezes entre pobres, né? Entre pessoas miseráveis. E o Faulkner faz isso de uma forma brilhante. Ele explora a linguagem, né, dessas culturas, né, as diferentes linguagens, um pouco como o Guimarães Rosa explora a Minas Gerais, né, em Grande Sertão Veredas, nas outras obras que ele cria. Ou seja, todos criam esse pequeno domínio e vão desdobrando esse pequeno domínio. Né? Agora, como que a gente pode pensar a obra da Helena Ferrante? Sobre o que é? Quando você fala, é sobre o quê? Para aquelas pessoas que leram o livro, né, que aí seria mais bacana ainda, ou assistiram ao filme, que tem um filme, eu acho que tem 1h30, 2 horas, é um filme, sei lá, não é um filme, né? O livro vai te tomar um pouco mais. Bom, eu acho que a gente tem 3 maneiras aí, né? Eu posso entender em 3 níveis. Eu acho que, por exemplo, a gente pode pensar na obra, existe uma dimensão narrativa, né? Uma mulher viaja, aluga um Airbnb, aluga uma casa, assim, numa praia. Quem lê o livro sabe que é uma praia, são as praias jônicas, né? Ou seja, ela tira férias, né, vai descansar, leva seus livros, leva seus apontamentos e deseja descansar sozinha, deseja ficar sozinha nesse lugar. Ela tem 48 anos, isso fica muito claro no livro, muito claro no filme, tem essa ênfase dos 48 anos. E logo no começo do filme, no começo do livro, ela está lá descansando, né? Tá começando o filme e tal, tá a relação dela com a casa, com o apartamento. Então tem vários signos que são um pouco significantes da grande trama, né? Isso o autor ou a autora gostam de fazer muitas vezes, deixa uma pista, né?
Existem aqueles que dizem que se você apresenta um revólver no primeiro ato, até o último ato, esse revólver vai ter que ser disparado, né? E o que acontece no livro da Helena Ferrante é um pouco isso. Então, tem um besouro entra, um besouro meio nojento, na verdade, não é um besouro, é um... Ai, gente, como é que é o nome daquele... bom, vamos dizer, um besouro, um bicho enorme, uma cigarra enorme, dessas que se descascam, né? E que vão deixando aquelas cascas imensas, não sei quem já viu isso. Entram dentro do quarto e pousam no travesseiro ao lado dela. Isso é uma cena. A outra, as frutas. Então, as frutas que estão na fruteira, na mesa da sala, são super bonitas, mas quando ela vai pegando as frutas, elas estão todas apodrecidas por baixo. Para mim, assim, esse é um grande significante do livro e do filme. O que significa? O que eu chamo de significante? É um elemento, ou seja, é uma imagem, vamos dizer, que pode ter, vamos dizer, muitas acepções, muitos significados, e que adquirem significado dentro de um contexto específico, né? Para quem lê o livro, para quem viu o filme, aquela fruteira, que a princípio por fora parece muito bonita, mas aí quando você vai tirando, tá tudo apodrecido por baixo, pode falar dessa personagem e pode falar daquela praia, da circunstância que se dá, ou seja, uma praia que parece muito tranquila, mas que não é, né? É um pouco, poxa, queria ter umas férias deliciosas, mas mergulhei num pesadelo, né? Isso é um nível narrativo. A mulher deixa, vai para uma praia, vai descansar, tá lendo, tá sozinha e de repente chega uma família e existe um conflito, uma tensão que se dá entre essa família e essa mulher, né? E os flashbacks, as histórias, o passado, né? O pessoal gosta de flashback em série, em filme. Não sei se vocês já repararam como sim, a gente tá vivendo hoje em dia é quase um maneirismo, assim. Eu acho que daqui a 50 anos as pessoas vão olhar para trás e vão falar por que eles gostavam tanto de flashbacks? Que recurso, né? No filme isso é muito batido. Bom, esse é um nível, vamos dizer, narrativo. Tem um segundo nível que é um nível temático, que eu posso pensar, bom, o livro a história é sobre isso, mas a história também é sobre maternidade, sobre cuidado, né? É o que costura a história de duas mulheres, uma mais jovem, que faz parte dessa família barulhenta da praia, e que leva ali sua filha, né? E a protagonista, que é essa professora acadêmica, professora de literatura e tal, que vai fazer esse descanso. Ou seja, maternidade e cuidado, né? É sobre talvez uma tensão entre o destino próprio, entre assumir nas mãos o próprio destino versus uma entrega aos outros, uma entrega àquilo que a gente vai construindo, a ideia do indivíduo versus a família, por exemplo, né? Uma contraposição entre paixão erótica e paixão materna, né? Entre mulher e mãe, né? E assim por diante. E, em terceiro lugar, existe uma interpretação social. Você vê, tem um nível narrativo, tem um nível temático, né? E tem uma interpretação social que pode ser uma dimensão social, né? O lugar da mulher na sociedade patriarcal. Porque é inegável que, né, a sociedade em que vivemos, e pelo menos a sociedade designada nessa história, é uma sociedade patriarcal, ou não é? Não é uma... O cara chega um pouco de posse dessa mulher, né? Da jovem na praia, né? E aí todo o recuo, todo o resgate meio que conta histórias que de alguma forma dialogam com aquela tensão dessa jovem, com a filha, com esse marido que vai e vem, que é um mafiosão da região e tal. Enfim, é isso, tá aí o grande conflito, né? E aí a gente chega aos livros, né? Olha para os livros que você tem, né? E tenta responder essa pergunta. Olha para o lado, vê uma estante e tenta responder essa pergunta, né? Esses livros que você gosta, os livros que estão na estante que você leu, sobre o que são esses livros, né? E como que, vamos dizer, as histórias do presente e as histórias do passado, ou seja, será que os temas mudaram? Será que aquilo que nos motiva hoje era o que motivava o leitor do século XIX? Em essência, eu acho que a gente precisa falar dos livros porque a gente precisa ler para entender o tempo
presente. A gente, de alguma forma, escreve para participar de uma grande comunidade. Para participar da comunidade de pensadores informais. Eu não estou falando aqui da grande inteligência contemporânea, francesa, brasileira, sabe, estadunidense, nem nada disso, né? A comunidade de narradores, a comunidade das pessoas que estão nesse mundo ativamente, né? Não estão só, vamos dizer, incorporando discursos, mas estão criando, né? Estão pensando de uma forma autônoma. A gente precisa ler para desafiar as nossas convicções, para não correr o risco de inventar a roda. Talvez seja um pouco isso também, né? Eu acho que a nossa paixão pela escrita, ela começa com a leitura, mas a gente continua lendo um pouco para entender exatamente. Quando você começa a escrever, você fala, mas o que é isso que eu estou escrevendo? E aí a gente volta para os livros, né? Aí a gente volta para os livros que foram publicados, que são publicados hoje, são publicados atualmente, que foram publicados há 50 anos, há 100 anos, que seja, né? E não tem nenhum problema em inventar a roda, mas que seja a sua roda, né? Da forma como você quer, né? Eu acho que tem um dos motivos do nosso conflito em relação a essa pergunta sobre o que é, vamos dizer, uma oposição entre representação e a própria coisa. Tem uma frase da Joan Didion que eu publiquei recentemente no falecimento dela no meu Instagram, e ela escreve assim que ela não queria uma janela para o mundo, né? Ela não escreve porque ela queria uma janela para o mundo. Ela não escreve como uma forma de enxergar apenas, mas ela escreve para habitar o mundo, né? Ou seja, quando eu escrevo, eu não quero que minha obra ela se distancie da matéria da vida. Eu quero que ela faça parte da matéria da vida. Eu quero que ela ajude a forjar a matéria da vida, né? E a gente vai para a questão da linguagem, né? Que a linguagem ela é coisa, né? Ela é uma coisa entre outras, ela é ação. Quando a gente escreve, a gente está tomando uma ação, a gente está tomando uma atitude, a gente está se pondo em movimento, né? A escrita não é contemplação, ou pelo menos não apenas contemplação, mas a linguagem é coisa, né? O Drummond falava lutar com palavras. Lutar com palavras. Com palavras se luta, né? Então a linguagem é coisa, mas também está no lugar das coisas. Ela também é uma representação, e talvez aí resida, né, o seu lugar paradoxal, né? Um livro, ele conta uma história, né? Ele nos ajuda a forjar um mundo, mas um livro também está no mundo. O livro é uma materialidade. Os escritores vivem entre outros. Escritores como eu, como colegas, amigos, amigas, eles pagam contas. Os livros eles são impressos, eles estão no mercado, eles são vendidos, comprados. Então tem um livro, aqui tem muito essa coisa, o livro hardcover e o livro paperback, né? Ou seja, são nomes em inglês, mas é o livro de capa dura, quando acabou de lançar. Isso existia mais antigamente, mas livros de autores muito renomados, assim, sempre sai uma versão cara e depois uma versão barata, né? O Haruki Murakami, por exemplo, um autor muito popular. Então, sempre sai a versão mais cara, depois o livro ganha uma versão mais popular para uma outra faixa de mercado, né? Para uma faixa com um poder aquisitivo um pouco menor. Depois não, ao mesmo tempo o livro sai no Kindle, primeiro caro, depois cai o preço, né? E assim por diante. E no final é o saldão, né? Se o livro é novidade, se o livro não é novidade, ou quando um livro é muito buscado e se esgota, o preço vai lá no alto, ou seja, o livro vira uma raridade. Existe todo um mercado de livros raros, onde os livros são caríssimos muitas vezes, e são pessoas apaixonadas por livros, que sabem avaliar quando um livro vale 1 milhão, por exemplo, né? E sabe para quem vender, ou seja, são muitos os mercados, e os livros são coisas, né? Ou seja, o livro ele também faz parte... o livro ele também faz parte materialmente da história daquele que o cria. Eu não sei quem aqui já se aventurou, né? E mais uma vez, a escrita diária, falamos na semana passada, numa escrita diária, embarcar numa história, né? O livro ele faz parte da nossa formação. A gente não sai ao final da escrita de um romance, né? Igual. Assim. É até engraçado falar, porque a gente sai assim, a gente sai completamente transformado, né? Completamente transformado. Ou seja, o livro nos forja. O livro que a gente escreve também está escrevendo a gente, né? Também nos escreve, né? Nesse sentido, existe uma resistência do livro como uma representação. Uma história,
É, uma história pareceria uma experiência derivada. Quando eu falo assim, é sobre o quê? É como se eu falasse que o livro é uma experiência derivada, uma experiência de segunda mão, sabe? Um espelho, quando muito. Não, isso não é o mundo, esse é um espelho, né? E de alguma forma isso entra em conflito com a nossa experiência de leitura, né? E eu acho que quando a gente está falando de livro aqui, a gente está compartilhando dessa paixão, porque não tem como a gente escrever sem a gente amar os livros, né? Tem um amor assim, até um pouco patológico em relação aos livros, né? Então, e por quê, né? E por que ele entra em conflito, né, com essa experiência da leitura? Eu acho que, em primeiro lugar, e eu acho que a gente já pode falar disso, porque a leitura ela também é uma experiência, né? Uma experiência intrínseca, ela é uma conversa, é uma viagem, é um encontro, é uma fabulação. Quem de vocês já não teve num bar ou numa festa ou encontrou amigos, né? E a gente sabe, né, pessoal, nem toda festa é uma boa festa, né? Assim, muitos de nós temos saudades, né, no período da pandemia, aí vem a Ômicron, né, a gente acha que acaba, aí tchantão, né? vem aí outra variante, assim, quando a gente acha que vai acabar, não tem carnaval, né? E aí, mas assim, havia festas que eram muito fracas, que não valiam muito a pena, a conversa era fraca, as pessoas estavam desanimadas, as energias eram estriônicas, muitas vezes aquela pessoa que mais monopolizava a conversa era a pessoa que, sei lá, menos interessante da festa, entendeu? Som ruim, cerveja morna, sabe? E aí você volta para casa falando, ufa, e abre um livro, né? E nesse livro você começa a conversar de fato. Você abre o Velho e o Mar, do Hemingway, né? E aquilo conversa com você. Assim, e conversa assim, como se tivesse dado um murro em você. Pum! Sabe? Fala diretamente com você. Né? No anúncio do encontro de hoje, eu não sei quem reparou, eu estava com o livro do Fanon, do Frantz Fanon, né? O livro Peles Negras, Máscaras Brancas. Assim, o livro é um soco. Sim, precisa ler Fanon, precisa ler Fanon. Fanon é um psiquiatra, psicanalista. E muita gente me falava, precisa ler o Fanon. Aí eu comecei a ler o Fanon e o Fanon se justifica, sabe? E é isso, você fala, poxa vida, eu tava lá perdendo meu tempo, né? Ou seja, a minha experiência com o livro, ela é uma experiência muito mais vívida, muito mais nova, ela é uma renovação muito maior do que, muitas vezes, aquilo que eu vivo cotidianamente, né? O Carl Jung, no Memórias, Sonhos e Reflexões, eu acredito que seja nesse livro, mas ele fala que a maior parte, ou seja, as experiências mais ricas que ele teve na intimidade. Foram experiências de solidão, sejam insights ou epifanias que ele teve em contato com a natureza, em contato com os próprios pensamentos ou em contato com os livros, né? Ou seja na leitura de si, seja na leitura do mundo, né? Pouca coisa é mais enriquecedora do que o devaneio, né? De se deixar levar pela onda dos pensamentos é talvez um dos esportes, é um esporte menos comentado e é um dos esportes mais favoritos, principalmente em tempos difíceis, né? A gente se deixa absorver, né, nas ondas de si, do mundo. Às vezes essas ondas nos levam para lugares bastante obscuros, difíceis também, né, mais tenebrosos e tal. Mas é o prazer, em geral, da dispersão, né? E o prazer da tensão. Eu acho que a literatura combina, vamos dizer, uma dose, talvez a mesma dose de dispersão. Toda tensão é uma dispersão, de alguma forma, né? Toda tensão é um recorte, é um isolamento, né? O foco é isso, o foco é um enquadre, é um recorte, né? É um recorte da realidade e esse recorte da realidade se expande dentro da gente, né? Na psicanálise existe uma expressão que em inglês, né, é daydreaming, né, o sonho diurno. Eu vou produzindo imagens, eu vou produzindo histórias íntimas, eu vou produzindo associações, né, eu vou sonhando acordado, eu não sonho só dormindo, né, e o livro me ajuda a fazer isso. Ao mesmo tempo, a leitura, ela é um prazer, né, e a gente estava falando aqui do prazer do daydreaming. Eu acho que tem pouca coisa, sei lá, pelo menos para um escritor, né, dá, ou potencialmente dá, porque muitas vezes a gente vai abdicando desse prazer, né, indo para outros lugares, indo para se entregando a talvez
objetos usufruídos de forma um pouco mais fácil, um pouco mais passiva, né? Mas o fato é que a leitura ela é um prazer, a leitura é um prazer complexo, né? Eu acho que muitas vezes não é... Eu acho que está aí a questão do aprendizado no nosso país, né? Nosso país, Brasil, língua portuguesa, né? Chegar nesse ponto em que você passa de quando eu como um pão de queijo, por exemplo, sei lá, saudade. Quando eu como um pão de queijo, quando eu como uma bomba de chocolate, eu tenho um prazer imediato, né? Para uma criança, você dá sei lá, a criança nem sabe falar ainda, ela já sabe que ela gosta de chocolate, né? Não precisa de muito, né? Ou seja, é um prazer imediato, né? E tem alguns prazeres que eles parecem se erigir sobre outros prazeres, né? Não é apenas um gosto adquirido, né? Mas é também um gosto conquistado, né? Eu acho que o prazer da leitura ela tem a ver... Por isso que as pessoas falam, esse livro é mais difícil. Durante muito tempo eu fugi de livros difíceis, né? Durante a adolescência, assim, eu falava, esse livro não tá querendo conversar comigo. Esse livro tá me chamando de ignorante. Esse livro me chama de burro. Esse livro vai construindo parágrafos e parágrafos de 10 páginas cada parágrafo, sem nenhum fôlego, né? Por que esse livro está fazendo isso comigo? O que esse livro quer dizer, afinal de contas? E aí eu fui levando tempo até eu descobrir que o livro não estava... ele não estava querendo me impor. Ele não tinha intenção de me humilhar. Entende? Ele queria conversar... Ele não tinha intenção de me humilhar. Mas ele se recusava a subestimar, né, a minha inteligência. Ou seja, e aos poucos eu fui pensando, não, mas eu quero estar à altura desse livro. Eu quero entender isso aqui, né? Eu quero poder ter fôlego, né? Eu acho que assim, existe a escrita de fôlego, né? Existe a leitura de fôlego, né? E aí a questão do tamanho dos parágrafos começou a ficar muito relativa, porque o tamanho dos parágrafos, quando você tem 15 anos, né, eles podem parecer longuíssimos, você está se esforçando e tal, quando você tem 13 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Gente, eu não estou falando de uma experiência, eu acho que tem livros em livros, tem livros que são o Everest, sabe? Tem livros que são a praia, né? E é bom, e eu intercalo até hoje livros mais leves, mais assim, prazerosos, mais fáceis, mais tranquilos, porque eu quero também entender essa pegada, esse jogo, né? Cada livro te apresenta um jogo. E tem livros que olha, você vai precisar de bolsa de oxigênio, tanque de oxigênio, você vai precisar de roupa térmica para temperaturas de menos 40 graus Celsius, ou seja, você vai precisar de uma picareta para conseguir escalar o paredão, você vai ter que ir por aqui, por ali. Aí é isso assim, você tá com aquela montanha, o Everest, ninguém sobe o Everest sem consultar outras pessoas, né? Sem consultar quem já subiu antes, sabe? Aí você lê sobre o livro, você vai conversando, você entende um pouco da vida do autor, você ensaia ali o começo. Proust, por exemplo, a gente está falando de Proust, a gente está falando de Grande Sertão, a gente está falando de obras difíceis, né? Por quê? Porque é um prazer conquistado e é um prazer que se paga, sabe? Quando você chega lá, você fala, tá, vamos de novo. Ano que vem eu vou reler esse livro, né? E tem livros que você passa a vida lendo e relendo e relendo. São livros que te deixam saudade, sabe? Então, e é isso, assim, é a experiência no seu modo pleno, né? E é isso, os participantes do curso de Introdução à Escrita Criativa, eles começam falando das suas experiências de escrita, de leitura, e é muito interessante notar os recortes, né? Às vezes é a biblioteca da escola, às vezes é uma professora do colégio, do primário, às vezes eu encanto pelos autores, né? Eu lembro da minha infância ter conhecido o Marcos Rey, para mim foi um grande momento conhecer o Marcos Rey numa Bienal do Livro, assim, foi meio espantoso, porque o Marcos Rey não era nada do que eu imaginei que fosse, né? Aí eu vi realmente como muitas vezes perturbadora a imagem do autor em relação ao livro que ele cria, como são discrepantes, né, as duas naturezas, né, como que dentro de uma pessoa assim pode nascer, né, uma obra assado e assim por diante, né? O prazer de contar, ouvir uma boa história, ou seja, também me lembro da minha tia que
na infância, antes de deitar, eu vinculo, por exemplo, o prazer da escrita, né, o prazer de contar e ouvir histórias a esse momento originário de estar lá deitado aos fins de semana. A gente ia na casa da minha tia e ela deitava no meio entre meu irmão e eu, na cama, e ela tinha colocado várias estrelinhas dessas fosforescentes no teto, então quando apagava a luz, vum, ficava o universo, se abria o universo. E ela começava a contar histórias, sabe? E ela inventava as histórias. Ela inventando as histórias. E ela inventava as vozes, inventava as tonalidades. E às vezes as histórias não acabavam nunca. E a gente participava das histórias, né? E também tem os quadrinhos, também tem a experiência de ensinar os filhos. Muitas vezes quando a gente ensina os filhos, a gente começa a resgatar esse prazer da escrita, né? O prazer da leitura, né? Eu acho que tem uma carga em todos nós, eu acho que não é à toa que a gente está aqui conversando sobre isso, uma carga afetiva imensa que às vezes ajuda e às vezes atrapalha na hora de escrever. Atrapalha porque muitas vezes você fala, eu, diante de tudo que foi feito, né? Essa é uma frase típica, nossa, quem sou eu diante de Clarice? Quem sou eu diante, né? E o século XX tá repleto. Eu acho que a gente... o século XXI começou com tudo, mas eu acho que a gente traz coisas do século XX também. Uma das perguntas, as várias perguntas do século XX é como fazer coisas depois de tudo que aconteceu já, né? Boas e ruins. Como fazer arte pós-Auschwitz. Como criar depois de Beckett, sabe? E assim por diante. Ou seja, o que falta e o que a gente tem descoberto, pro bem e pro mal, é que falta muito. Falta uma infinidade, né? A nossa percepção, ou seja, a gente ainda está desbravando horizontes, né? As possibilidades do romance, as possibilidades da ficção são muitas e cabe a você que está me assistindo na intimidade da sua casa, do seu quarto, jantando, voltando para casa, né? Passeando na rua. Imagina, cabe a você, né? Conceber uma forma nova, né? E muitas vezes essa forma nova eu vou inventar roda. E de tanto inventar roda, essa roda vira uma outra coisa, né? A leitura também é um potencializador, né? E eu acho que a gente está falando disso também. A leitura é um potencializador de outras experiências, ou seja, a leitura ela não ela tem o seu valor intrínseco, mas ela amplia, né? Ou seja, ela aprimora, ela torna mais prazerosos outros prazeres, né? Vou dar um exemplo. Não sei quem já passou por alguma coisa parecida na escola ou em algum momento. Assim. Então, por exemplo, você vai num museu, Lazar Segal. São Paulo tem um museuzinho, Lazar Segal, né? É uma casa de cultura, um museu. Eu fiz na minha juventude, eu fiz oficina de fotografia lá, revelava e tal. Não sei como tá. Enfim, ou vou numa exposição do Lazar Segal. Pronto. Né? Lazar Segal. Tá, vou lá, Lazar Segal. Beleza, olho, bacana, volto para casa. Agora, eu leio um livro sobre o Lazar Segal e eu volto para o Museu Lazar Segal, eu volto para essa exposição, né? É outra experiência, né? Né? Eu tive uma experiência em 2017, eu fui para o México, né? E eu fiz uma brincadeira que eu fiquei lendo muito sobre o México antes de ir. Então eu li um livro da Alexandre Lucas Coelho, um baita livro, riquíssimo, sobre o México. Eu li O Labirinto da Solidão, do Otávio Paz, sobre o México. Eu li um livro do Érico Veríssimo, eu descobri um livro do Érico Veríssimo, que ele escreveu, ele passou pelo que hoje é uma das cidades mais mortíferas, né, mais perigosas do mundo e tal, na fronteira, super perigosa, onde o pessoal assim, morre, tem muita gente assassinada todos os dias lá. Tá lá o Érico Veríssimo, passeando com a família de trem, né, ele é um diplomata em Washington, se eu não me engano, ele pega um trem e desce, vai descendo, coisa que hoje em dia não daria para fazer, né? Então, ou seja, e aí eu fui para o México, e aí é aquela bomba, né? Assim, o prazer de conhecer um lugar, o prazer de conhecer um artista, o prazer, ou seja, o livro, ele abre janelas que a gente originalmente não enxergaria, não teria como enxergar, sem saber a história do autor, sem saber a história do pintor, sem saber e assim por diante, né? E eu acho que tem uma outra questão que é derivada disso, que é, por exemplo, tem um estudo de uma universidade do Japão, Universidade de
Tohoku University. Tem um cara chamado Hirako Takeuchi, que estudou o efeito da televisão no cérebro de 276 crianças. Né? 276 crianças. E comparou, né, o tempo de uso da televisão e os efeitos a longo prazo. O que ele viu é que quanto mais TV a pessoa assiste, quanto mais televisão, e hoje em dia, essa é uma pesquisa de 2013, mas hoje em dia a gente tem muito mais tela do que em 2020, do que em 2013, né? Mas ele viu que quanto mais TV, quanto mais tela, mais inchadas no sentido de excesso de uso, né, de conectividade, são as partes dos cérebros associadas a níveis de agressividade e excitação, estímulo e superestímulo, né? O lobo frontal é mais denso para essas pessoas que assistem muita televisão, ficam demasiadas horas diante de uma tela, né? Isso ligado a uma menor capacidade de racionalização verbal, ou seja, essas pessoas articulam verbalmente ideias, pensamentos, conjecturas de uma forma muito mais limitada do que em comparação com as pessoas que não passam tantas horas na frente da televisão. Ou seja, quanto mais horas de TV, menor a capacidade em provas verbais, independentemente da idade da pessoa, independentemente do gênero, da posição social, da origem social e assim por diante, né? Vou comparar isso com outro estudo, que é um estudo de 2013 também, de um sujeito chamado Gregory Burns e equipe. Gente, esses estudos são sempre feitos com laboratórios, com vários pesquisadores. Muitas vezes o cara entra com mestrado no mesmo campo de pesquisa, o outro vem com doutorado, o outro vem com pós-doc. Ou seja, esses são núcleos e esses artigos são publicados com 12 pessoas, 13 pessoas, né? É muita gente, sei lá. E esse estudo, ele fez uma coisa super interessante, que é ressonâncias magnéticas, né, de sujeitos antes e depois da leitura de um romance popular, um romance super absorvente, um thriller, assim, um thriller de ação, né? Acho que chama Pompeia o nome do livro, não lembro o nome do autor, me perdoe, um livro de um estadunidense, né? E eles observaram que existia eles provaram que nós leitores já sabemos, né? Que existe um aumento de conectividade de áreas cerebrais ligadas à linguagem, aumento da atividade sensório-motora. O que eles descobrem é que sabe aquele... Tô fixado no Neo, né, do Matrix, que eu tô a fim de assistir o mais recente, embora eu acho que eu vá me decepcionar. Mas sabe aquela cena em que ele estrebucha e fala, aprendi Kung Fu? Então, o livro é talvez aquilo que está mais próximo disso, no sentido de que no sentido em que você aprende com o corpo. Você aprende com o corpo. Quando você lê uma obra, por empatia, por identificação, o nosso corpo ele vai absorvendo, né, sentimentos, afetos, movimentos que a gente lê nos livros. Ou seja, a nossa capacidade de imaginação também é um treinamento sensório-motor. É uma loucura, né? Mas isso foi comprovado, né? Essas regiões são estimuladas durante a leitura de um livro, né? Bom, tem uma outra pesquisa, essa de um pouco mais distante, né, que estudou o comportamento, condutas de atividades passivas e ativas, né, atividades de recreação, atividades de lazer, de diferentes tipos de atividades e a incidência de Alzheimer, né? E a conclusão é a de que as pessoas que têm hábitos de leitura têm 2,5 vezes menos chance de adquirir ou de desenvolver formas mais severas de Alzheimer do que em relação àquelas outras que não costumam ler, não têm um hábito de leitura, né? Então a leitura de um livro pode, isso é outra pesquisa da Universidade de Sussex, reduzir em 68% os níveis de ansiedade, né, comparado com música 60%, chá 54%, caminhada 42%, ou seja, a leitura ganha, né? Uma pequena ressalva para o Kindle. O Kindle ele é um pouco pior nesse sentido. O fato de que muitos dos leitores digitais jogarem luz contra os nossos olhos impedem a produção de um certo hormônio ligado ao sono, né? Ou seja, eles inibem a produção e estimulam, vamos dizer, a excitação do corpo. Então, o livro físico
ainda é um instrumento um pouco não, muito insubstituível, né? Recomendo para quem quer saber mais sobre esse tema, a leitura da Marianne Wolf, e ela diz que existe uma questão que é a leitura profunda, né? A leitura profunda, ela nos permite fazer analogias, fazer inferências, né? Eu acho que vamos dizer, a expressão talvez mais sofisticada, né, do ponto de vista cognitivo, né, que a gente pode realizar. A escrita e a leitura. Né? A gente está falando aqui especificamente da leitura. Né? Assim, não existe, claro, que nada é uma vacina, né? E nenhuma vacina é 100%, não existe uma vacina 100%, mas ela nos previne, de alguma forma, né? Ela nos ajuda a construir um pensamento crítico, um pensamento analítico e também, diga-se de passagem, um pensamento empático. Compaixão e empatia. Você fala, mas isso é muito paz e amor, né, Thiago? Se liga, não quero falar disso, mas a compaixão e a empatia, elas são base da construção da ficção, né? A base da construção da ficção, né? Ah, não, Thiago, não quero falar de compaixão e empatia. Então eu vou fazer um exercício para vocês. É um exercício delicado. E é um exercício o seguinte. Imagine um desastre, né? Um desastre que se desenrolou nas últimas semanas com as chuvas no sul da Bahia, né? Minas Gerais, sul da Bahia, as cenas que a gente viu na televisão, as notícias que a gente ficou sabendo, alguns sabem por alto, alguns sabem em detalhes. Eu não fiquei sabendo em detalhes porque, enfim, essas últimas semanas eu me afastei um pouquinho dos jornais, mas eu tô sempre lendo jornal, tô sempre lendo as notícias, assim, principalmente análises críticas e assim por diante. Mas, então tenta imaginar essa experiência. Tenta imaginar um pouco o que imagens que vêm. Normalmente vêm as imagens da televisão, né? Vêm imagens das ruas alagadas, vêm as imagens das pessoas com uma expressão embotada, né? Vêm as imagens de pessoas que estão desalentadas, um pouco chocadas com o acontecimento. Agora eu vou fazer uma outra proposta. Imaginem que pessoas próximas a vocês, um pai, uma mãe, um irmão, tenham passado essa semana pelas mesmas experiências. Tenta imaginar o que seria se as pessoas próximas a você, ou você, né? Mas principalmente as pessoas próximas, né? Com quem você tem mais intimidade, cujos dramas, né? Cujos conflitos você conhece, tenta imaginar. Agora, essa experiência, né? Se ela fosse vivida por essas pessoas. É diferente, né? A gente começa a pensar em outras... Eu, por exemplo, quando eu vejo as imagens, de alguma forma, as imagens criam um distanciamento. Agora, quando eu penso em alguma pessoa muito próxima, né, eu vou trazendo experiências que também foram próximas a mim. Eu tive uma ocasião em que eu estava numa praia no sul do Brasil, em Florianópolis, e os ventos estavam, assim, tinha um tufão se formando no mar, os ventos estavam 60, 70 km por hora, e a praia onde eu estava estava sendo devorada, assim, o mar estava avançando, e era um fenômeno que acontecia a cada 7 anos, e estava acontecendo a cada mês, e as pessoas estavam enchendo sacas e mais sacas de areia, e durante a madrugada as sacas eram levadas embora, né? Me lembrei dessa ocasião, por exemplo, né? E fiquei pensando em algumas circunstâncias traumáticas de pessoas que eu conheço, que viveram, alguém que perdeu uma pessoa muito próxima, com quem eu estive mais recentemente, o quanto que muitas vezes essa pessoa se sente, embora ela esteja numa... Quando a gente vê de longe, é um monte de gente, né? De perto, você fala, puxa, essa pessoa ela está se sentindo muito sozinha, embora ela esteja numa comunidade. Ela não tem como não estar absolutamente sozinha, né? Ela não tem como não estar numa espécie de estado de choque e de fadiga completa, né? E aí a gente fala de empatia, né? E a empatia, ela é a possibilidade da construção da ficção, né? Porque sem empatia você não tem detalhe, sem empatia você não sabe,
vamos dizer, no mínimo, rechear o teu livro. Ou seja, você não tem história para contar, você tem fatos, né? E a gente está muito habituado a gente fica lendo fatos o tempo todo, né? E o treino aqui é outro. O treino aqui é construir um romance. E muitas vezes, lendo um romance, que a gente cai a ficha em relação a... Quando você lê um livro da Svetlana, por exemplo, a autora bielorrussa que escreveu sobre o desastre sobre o crime, né, de Chernobyl. É outra experiência. A gente sabe de Chernobyl desde os anos 80, né? Desde o desastre. Né? Mas quando você lê o livro, é isso. Você fala, eu não sabia nada. Eu não sabia absolutamente nada desse desastre. Né? E é isso que a ficção faz. É isso que a literatura faz, né? Em grande medida. E aí, nesse sentido, a literatura é também um destino. A literatura como destino e como aprendizado. Né? E eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre o nosso tempo. A gente está em 2022. A gente pode falar, eu espero que 2022 seja um bom ano. Esperança é importante. E se eu dissesse para você que a esperança ela é uma expressão da impotência? Nossa, Thiago, não, é preciso ter esperança. Porque 2022, porque 2022. E se eu dissesse para você que a esperança é a expressão da impotência? Explico, né? Vamos dizer que você está conversando com alguém, 2022, né? Você está conversando com alguém de uma forma relativamente razoável. Então, vamos dizer que alguém fala algo de que você discorda, né? Você fala alguma coisa muito elementar, aí a pessoa discorda de você, fala outra coisa, e o argumento da pessoa te parece absurdo, assim, absurdo, sem pé nem cabeça. A verdade que a outra apresenta te parece assim, de onde veio essa pessoa, né? De onde essa pessoa tirou isso aí? Né? Você sabe argumentar em favor da sua tese? Né? O que você faz? Você deixa barato? Né? Você pensa, talvez não vale a pena discutir, adentrar certas searas, certos caminhos. Né? E se a crença desse sujeito começa a se espalhar? Né? E quando você vê essa verdade, essa inverdade que o outro carrega, criou um efeito devastador, né? Estimulou a agressividade, estimulou o preconceito, estimulou o racismo em suas diferentes expressões, né? E em algum momento você começa a sentir que você está pisando em ovos, né? Porque você não quer entrar em treta, você não quer brigar, né? Só que, enquanto você está pisando em ovos, o teu interlocutor está tirando ovo na sua cara, entendeu? Você tá lá pisando em ovos e o interlocutor tá... Cara, tá na sua cara, né? E não só na sua cara, antes fosse só na sua cara, né? E aí você, vamos dizer, argumenta, né? Você argumenta, você fala do que você sabe, você fala do que você leu, você fala do que você estudou, você fala, de repente, sabe, de um texto que você leu, de um romance, de um livro, de um ensaio de ficção, de não ficção, da tua tese de doutorado, da sua dissertação de mestrado, né? De um colega seu que está trabalhando em determinado lugar e que tem uma experiência em primeira mão de determinada coisa e que fala, olha, desculpa, mas não, né? E aí você argumenta, mas o seu interlocutor, o que ele faz? Ele superpõe a sua fala com uma série de bravatas viscerais, assim, uma coisa assim, não, mas e tal coisa, assim, plá, né? O interlocutor muda de assunto, sabe? Você pergunta, mas isso aqui? Joga assim na cara dele, isso aqui, né? O que você tem a responder a isso? Diante disso, não faz sentido o teu argumento, olha aqui. Aí ele muda de assunto, ele eleva a voz, né? Ele vence a discussão. Você leu, você estudou, você pensou, você conversou, você teve uma experiência em primeira mão, mas o seu interlocutor, carregado de preconceitos, carregado de inverdades, venceu a discussão. Ele venceu a discussão, né? Mas você sabe que essas bravatas, elas são becos sem saída em termos racionais, que são frases de efeito, né? Você vê os furos nos argumentos, claramente assim, os furos, vê que o outro usa 1000 pesos e medidas, ou seja, ele usa um argumento, mas na hora de transportar esse argumento para uma outra situação, esse argumento se esfuma, né? Que ele fala por capricho,
que ele fala com as vísceras, ele não tá falando com a cabeça. E pior, você começa a enxergar que o outro, ele tá repetindo algo que você já ouviu muitas vezes em outros lugares. É um discurso comprado. E o sujeito nem sabe que é comprado, ele tá achando que é dele. Ou sei lá o que ele tá achando. Você já nem sabe mais se ele realmente acredita naquilo que ele tá falando, né? É um discurso reproduzido, né? O interlocutor basicamente não precisou pensar para chegar àquela conclusão. Ou seja, ele pegou de empréstimo um discurso, né? Porque se ele pensasse, ele enxergaria os furos, né? E aí o que acontece? Você sente vontade de ler, mas você já leu bastante. Você reconhece no presente os mesmos equívocos que já ocorreram há 50 anos, há 100 anos, né? Tipo o filme Não Olhe Para Cima, antes fosse, né? Não adianta, dá preguiça, né? Mas aí a gente pensa, 2022, né? A gente espera que seja fácil, né? A gente já esperou, talvez, tempo demais, né? A nossa esperança, talvez, tenha passado do prazo de validade. Aí você fala, dá preguiça, dá cansaço, né? Mas a questão da literatura, voltando ao Drummond, é de alguma forma um lutar com palavras, né? Tiago, mas eu só quero contar uma história. E se eu te dissesse que não existe isso? E se eu te dissesse que não existe só contar uma história? Você pode contar a história de um super-herói, você pode ambientar a sua história num universo de dragões, de feiticeiros, de cavernas, de anões com as suas forjas, seus grandes machados, né? Seus duendes, seus elfos com as suas runas, etc, etc. E se eu te dissesse que os livros que realmente chamaram a atenção e que contaram essas histórias estavam falando sobre a Segunda Guerra Mundial? E se Sauron fosse uma representação, fosse um significante do eixo que a gente mencionou no começo do nosso encontro, né? E que nenhuma história é inocente e que não é possível escrever histórias inocentemente, né? E que se você tentar, ninguém vai ler. Ninguém vai ler, ninguém vai se interessar. Porque você vai estar falando sozinho, né? Você vai estar fazendo aquilo que é, vamos dizer, sabe, aquela autobiografia? Sabe, a autobiografia que, sei lá, uma autobiografia assim de terceira idade, sem desrespeitar ninguém, mas, sei lá, conto minha vida, dou para os meus netos, beleza. Ou seja, é um livro que vai passar um pouco, vai ser uma ótima lembrança. E eu acho que é digno, né? Acho super digno, mas vocês entendem? São dois tipos diferentes de livros, né? 2022 está aí. Isso não é... 2022 é 2021, 2020, 2019, 2018, 2014, né? Nosso embate é por corações e mentes. É um debate em nome da verdade, por meio da ficção, né? Existem diferentes noções de verdade, mas não é certo que a realidade não existe, né? Que tudo são versões, opiniões, narrativas. Aquelas pessoas que são, vamos dizer, defensoras da pós-verdade ou da ideia de que tudo é opinião, fala pra ela que ela cometeu um crime, que ela assassinou alguém. Ela vai responder imediatamente. Ela não vai falar, eu super, assim, são tudo opiniões e tal. Ela vai falar, não, eu não matei ninguém, né? Não, imagina, eu não tava lá. Eu tava numa festa. Mas não existe isso, você não tava numa festa, né? O sujeito da pós-verdade, o sujeito do contemporâneo, né? Não, existe sim. Existem versões, existem opiniões, existem narrativas. Mas existe a construção, né? Sempre difícil, sempre austera, sempre rigorosa da verdade, em diferentes sotaques, em diferentes idiomas, em diferentes perspectivas. E isso constrói a verdade, né? Isso constrói as verdades, né? Existe uma construção dessas noções. A verdade religiosa é diferente da verdade científica, né? Existe uma verdade religiosa que deve ser considerada de uma certa forma, né? Você não pode transplantar a verdade religiosa para a verdade científica, né? Você vai ter alguma confusão aí, né? E a gente pode falar disso mais para frente, né? Mas esse tem sido um argumento para que você, de alguma forma, desligue de todas as buscas sérias e rigorosas no campo da ciência, da educação, da filosofia, né? Eu acho que a gente está super preparado para 2022 e está super despreparado. A gente já estava despreparado em 2018 e a gente está ainda muito despreparado, né? Um alerta que eu queria fazer aqui. A gente precisa ler mais e a gente precisa ler corretamente, mas o mais importante, a gente precisa entender como o outro foge da verdade.
Quais os subterfúgios psíquicos que encontra, né, esse sujeito para driblar algo que está sendo escancarado diante dele. E a gente precisa disso para poder escrever, né? Existem os conhecimentos, os dados, os argumentos, mas a gente precisa assumir o papel de senhores nesse aspecto, né? A gente precisa construir uma intelecção própria que articule o que sabemos, porque muitas vezes o sujeito fica só ali, né, no bíceps, fica, bíceps, é como eu estou construindo uma grande tese kantiana, só que na hora de articular, porque o corpo é articulação, né? Os melhores corpos não são os corpos hipertrofiados, são os corpos dos bailarinos, né? São os corpos dos dançarinos que têm mais elegância, no sentido de que eles têm alongamento, ou seja, eles têm a noção dos próprios limites, né? E eles são articulados, eles sabem, né, construir movimento. E se o nosso pensamento, e se a dança fosse uma metáfora do pensamento? Esse é um texto, isso não é meu, isso é do Alain Badiou, né, falando de Nietzsche, né? E aí a gente chega na última parte do nosso encontro, que é justamente a ideia da rebeldia do leitor. Porque a leitura ela é uma forma de rebeldia. A leitura ela é prazer, como a gente viu. A leitura é uma experiência intrínseca, né? A leitura é, vamos dizer, um galvanizador, é algo que propulsiona outras experiências, que torna essas outras experiências mais ricas, né? Mas a leitura também é uma forma de rebeldia, né? E aqui eu cito um livrinho que eu achei genial, que é um livrinho que precisa em algum momento encontrar tradução para o português, mas que ainda não tem, que é de um professor acadêmico aqui da Espanha, chamado Antonio Basanta. Ler contra a nada, que seria como ler contra o nada, ler contra o niilismo, né? Niilismo vem... A etimologia da palavra niilismo é cortou o fio, né? Rompeu o fio. É algo desconecto, é algo que não tem nada a ver com nada, né? E eu vou ler um trechinho muito breve, que é: a gente lê contra o pensamento único, a gente lê contra as verdades impostas, contra o falso conhecimento, contra a superficialidade que afoga a profundidade das palavras, contra a devastação da intimidade, contra a dispersão, contra a desmemória, contra a banalização da informação, contra a ausência de critério, contra o feroz individualismo, contra o egoísmo solipsista, contra o adanismo crescente, contra o gregarismo vazio, que é aquela família que vai na praia confrontando a leitora da Filha Perdida. Tá aí, né? Você vê? Contra o ruído que sufoca o silêncio necessário, contra o pavor à solidão, contra a instantaneidade que destrói a sequência do pensar, contra a pressa que anula o valor supremo da pausa e da espera, contra o academicismo elitista e pretensioso, contra a erudição soberba, contra a ociosidade do pensar, contra a incapacidade de sentir, contra a incapacidade de imaginar, contra o dever de comprometer-se, contra o discurso sem ação, contra a morte da utopia, contra a ausência da empatia e da compaixão, contra a proibição da paciência, contra a facilidade como felicidade, contra o medo que corrói, contra e semeia obscuridades em nossa vida, contra a ausência de risco que quebra a possibilidade da aventura, contra a aceitação de que não há mais realidade do que aquela de que somos capazes de objetivar, contra a destruição da inocência esperançosa e criativa, contra a vida como simples exercício de utilidade, contra o pessimismo interessado, contra o otimismo enganoso, contra a estigmatização do fracasso, sem o qual nenhum tipo de êxito é possível. Eu estou aqui testando o fôlego de vocês na leitura. Contra a apatia e a amnésia de uma comunidade anestesiada, contra a inevitabilidade do evitável, contra o futuro como ameaça, contra o desprezo ao passado, contra o culto narcisista do presente, contra o assédio à ficção, contra a ditadura da perfeição, contra a ausência de convicções, contra a vida sem propósitos, contra o avanço do niilismo. Antônio Basanta, Ler contra a nada. É claro que eu trouxe esse texto de uma leitura, né? Meus queridos, hoje a gente falou sobre a leitura, né? O que a gente vai fazer na semana que vem? A gente vai falar da passagem da leitura para a escrita, né? Muita gente comete uma certa confusão e é muito comum que seja assim, né? É muito comum cometer esse tipo de confusão, porque uma coisa é você ler, né? Ler
Muitas vezes é como andar numa moto, andar de bicicleta, andar em cima do skate, enfim, né? Andar de patins. Você tá com aquele vento passando no seu rosto, você se sente muito livre, muito liberto, muito, né? E a escrita, ela deriva disso, né? Ela deriva de boas experiências de leitura, né? Assim como, por exemplo, uma decisão, o ato da docência, quando eu escolhi ser professor, de alguma forma, ser professor me escolheu mais do que eu escolhi. Mas isso é derivado das outras experiências que eu tive com outros professores, né, dos quais eu sou completamente tributário. Né? Os meus professores de faculdade, os meus professores de colégio, né? Ou seja, é graças a eles que eu sou apaixonado pelas coisas das quais eu sou apaixonado. Mas uma coisa é escrever, uma coisa é ler. Né? Ler como andar numa moto, andar num scooter, andar numa vespinha, andar de bicicleta, andar de patins. Outra coisa é construir essa moto, é montar essa bicicleta, né? Sabe, você vai ter que entender um pouco de aerodinâmica, você vai ter que, de alguma forma, conhecer a natureza do vento, né? Conhecer um pouco de aerodinâmica para que os seus leitores, né, possam sentir esse vento no rosto, né? Para que eles falem, nossa, cada livro que eu leio do Ricardo, cada livro que eu leio do Arthur, cada livro que eu leio do Hermes, do Carlos, da Joselice, é como um vento soprando no meu rosto. Queridos, um grande abraço, muito obrigado pela participação e a gente se vê. Um grande abraço e até mais, pessoal. Tchau.